Então, damos seguimento à leitura do livro Alimentação e Evolução Espiritual, um livro de Edson Ramos de Siqueira, um irmão nosso que habita o estado de São Paulo, no Brasil, que é de profissão engenheiro agrónomo e professor da Faculdade de Medicina Veterinária e é um espírita, dirigente também de um centro espírita e um palestrante espírita. Podem, se quiserem, ouvi-lo falar de uma forma mais resumida desta obra que lançou e do tema que ele nos trouxe. Sabemos que não estamos sós e Jesus, que nos orienta e governa, nos vai ajudando a compreender quem somos. Esta é uma obra que, por certo, quando, à medida que vamos lendo e que vamos compreendendo o seu teor, vai, por certo, alterar grandemente os nossos hábitos, as nossas ideias, os nossos conceitos e fomentar, então, aquilo a que todos fomos chamados ao estar aqui, a nossa evolução espiritual. Então, damos continuação ao capítulo A Origem do Espírito e Alma Grupo. Nós sabemos todos que tivemos uma origem, hoje estamos aqui, mas ouvimos há pouco, na hora anterior, que há 3,8 bilhões de anos foi a primeira manifestação de vida sobre a Terra, vinda das águas, como nós sabemos, pela mônada. 3.000,8 bilhões de anos que a vida se manifesta. Mas nós sabemos que a origem do espírito, ela com certeza remonta ainda lá atrás. Os prómodos do espírito, eles começam no reino mineral. Todo esse caminho que nós vamos fazendo até chegarmos aqui, faz-nos passar por esse reino animal que nós ainda entendemos tão pouco. Hoje, e há pouco também isso foi referido, neste estágio achamos-nos muito longe dos animais, muito desenvolvidos. No entanto, nós pertencemos também a esse reino e acabámos há pouco de por lá passar. Então, todos os espíritos que agora animam corpos humanos, num passado distante, animaram animais, onde adquiriram atributos que hoje se apresentam nos seres humanos. Isto nos diz Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Colocações como essa ilustram a questão do desencadeamento natural e lógico do processo de evolução do espírito, que se inicia pela gênese de um princípio inteligente, simples e ignorante, que vai aprendendo ao passar pelos inúmeros patamares da escala zoológica. Para que haja paz, equilíbrio e harmonia na Terra, urge que reflitamos muito sobre o assunto e nos preparemos para uma rápida mudança de paradigma. Então, nós evoluímos do átomo ao arcanjo, passando por todos os reinos da natureza, passando pela condição animal. E aqui nos é feito o apelo, porque nós sabemos que vivemos na Terra e que a nossa Terra ainda é um mundo com muita tribulação, com muita perturbação, que nós queremos que evolua. Então temos para isso que alterar os nossos paradigmas de viver, os conceitos que temos para ajudar, porque o planeta muda e melhora com a nossa mudança e o nosso melhoramento. Por outro lado, é até certo ponto compreensível a relutância de tantos a respeito da realidade espiritual dos outros animais. Fazemos essa afirmação baseados em artigo publicado em Paris, França, na Revista Espírita de janeiro de 1866, editada por Allan Kardec. Eis o título, e pasme, as mulheres têm uma alma? Esta era a questão trabalhada por Allan Kardec em 1866. Há pouco mais de um século ainda se discutia essa questão ridícula.
Certamente daqui a um século, ou menos, quem sabe, ridícula também será por todos considerada a dúvida em relação à alma dos animais humanos. Antes de mais nada, cabe ressaltar que a palavra animal já é autoexplicativa, pois origina-se do latim anima, que significa alma. Então vejamos, em 1866, Kardec publica ali na Revista Espírita esta questão e a analisa. Será que as mulheres têm alma? E nós hoje estamos aqui, não é? Cientes e conhecedoras de que sim, temos alma. Essa questão que nós hoje colocamos, será que os animais têm alma? E que já há pouco também um espírito respondeu de uma forma simples, mas de forma que nós todos compreendemos. Se 9 anos após o lançamento do Livro dos Espíritos, Allan Kardec defendia a emancipação das mulheres, por tantos consideradas desprovidas de alma, como poderíamos imaginar que pudesse escrever em sua obra algo mais explícito sobre a alma dos demais animais? Embora tenha descrito isto que ouvimos, porque é com uma citação de Kardec que começamos este trecho, de facto Kardec não explorou muito a existência da alma dos animais, mas se lermos atentamente, nós encontraremos tudo aquilo que nos ajuda a organizar o nosso pensamento. A capacidade de compreensão da população da época para questões dessa natureza era incipiente. Tudo tem o seu tempo. Muitas coisas não foram reveladas na obra básica, outras ficaram nas entrelinhas. Afinal, Kardec não é considerado o codificador da doutrina espírita? O que é codificado tem que ser descodificado. Por quem? Por nós, aprendizes das questões relativas à vida espiritual. E, meus irmãos, também sobre este aspecto, quantas questões é que ainda colocamos sobre a verdade e a realidade da vida espiritual, da vida para além desta vida que nós aqui conhecemos. Portanto, tantas questões que nós ainda colocamos para compreendermos que os esclarecimentos vêm vindo à medida que somos capazes de os ir elaborando. Conforme dito pelo próprio Kardec, ele construiu a base. As revelações continuaram e continuarão a ser feitas pela espiritualidade superior nos momentos oportunos. E nós sabemos que é verdade, porque aqui também isso já nos foi esclarecido. Veio Moisés, veio Jesus, Jesus nos disse que iria mandar um outro Consolador e, com certeza, Jesus provê a que a verdade venha vindo até nós progressivamente, porque não há violência sobre nós, há sempre amor e nós sabemos que progressivamente vamos compreendendo as coisas. Em face da magnitude do referido título do artigo da Revista Espírita, transcrevemos alguns trechos para que o leitor possa fazer uma analogia com a questão da alma dos nossos irmãos menores. As mulheres têm uma alma? Sabe-se que a coisa não foi sempre tida por certo, uma vez que foi, diz-se, posta em deliberação num concílio pela religião católica. A negação é ainda um princípio de fé em certos povos. Desse preconceito nasceu sua inferioridade legal, que não foi ainda apagada dos nossos códigos. Ainda existe discriminação. Por muito tempo, elas aceitaram essa escravização como uma coisa natural. Tanto é poderoso o império do hábito. Nós habituamos-nos às coisas e o hábito nos faz automáticos, rotineiros, sem nos atrevermos a questionar se aquilo que consideramos certo está de facto certo, se aquilo que ontem foi certo, hoje permanece, uma vez que o nosso ser é um ser em contínuo progresso. Leu-se recentemente nos jornais que uma senhorita de 20 anos vinha de sustentar com pleno sucesso o exame do bacharelato diante da Faculdade de Montpellier. É, diz-se, o 4º diploma de bacharel concedido a uma mulher. Não faz ainda muito tempo, a questão foi agitada para saber se o grau de bacharel podia ser conferido a uma mulher.
Se bem que isso parecesse a alguns uma monstruosa anomalia, estamos em 1866, reconheceu-se que os regulamentos sobre a matéria não faziam menção das mulheres, não se achando excluídas legalmente. Depois de ter reconhecido que elas têm uma alma, se lhe reconheceu o direito de conquistar os graus da ciência. É já alguma coisa. A doutrina materialista coloca a mulher numa inferioridade natural, da qual ela não é erguida, senão pela boa vontade do homem. Com efeito, segundo essa doutrina, a alma não existe. Ou se existe, ela se extingue com a vida ou se perde no todo universal, o que vem a ser o mesmo. Não resta, pois, à mulher, senão sua fraqueza corpórea, que a coloca sob a dependência do mais forte. A superioridade de algumas não é senão uma exceção, uma bizarrice da natureza, um funcionamento dos órgãos, e não poderia fazer bem. A doutrina espiritualista, vulgar, reconhece muito a existência da alma individual e mortal, mas é impotente para provar que não existe uma diferença entre a do homem e a da mulher. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa, não é mais uma concessão da força à fraqueza, é um direito fundado sob as próprias leis da natureza. Todos somos filhos de Deus. Fazendo reconhecer estas leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, como abre a da igualdade e fraternidade. Nós sabemos que os espíritos encarnam alternadamente no género masculino ou no género feminino, no sexo masculino ou feminino. Portanto, nós sabemos que perante Deus somos seus filhos, somos iguais. Voltando aos animais, Guybrush Thornhill, em seu livro Gênese da Alma, resume com muita propriedade e clareza abordagens de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos acerca do elo entre o espírito humano e dos outros seres que compõem a escala zoológica, tendo elucidado que os animais não são simples máquinas. Se o instinto domina a maior parte deles, outros operam por vontade determinada, com inteligência. Que eles têm uma linguagem para se advertirem e exprimirem as sensações que experimentam. Que, embora limitada, têm liberdade de ação. Que a alma dos animais sobrevive à morte do corpo. Que ela segue uma lei progressiva como a alma humana. Que o princípio inteligente de que são dotados tiram-no, como o homem, do elemento inteligente universal. Finalmente, que esses animais passarão um dia do reino animal para o reino hominal, porque a alma do homem, no seu início, na sua infância, teve por origem uma série de existências que precedem o período que chamamos humanidade, estagiando aonde? No reino animal. A lei do progresso é para todos os seres de toda a criação. Na sua generalidade, o homem nasce, vive e morre sem se conhecer e sem conhecer o que existe no mundo. Por mais que o homem se mascare, por mais polido que se mostre, por mais superior que se diga, nunca enganará a visão penetrante do espírito que sonda as profundezas da terra e esquadrinha as dissimulações do coração. Se estudarmos com atenção a alma humana e lhe remontarmos a origem, veremos o homem desaparecer da humanidade e só poderemos encontrar novamente as suas pegadas deixando o reino hominal e entrando no reino animal. Infância espiritual de todos, os sábios e ignorantes, de todos os ricos e pobres, de todos os bons e maus, de todos os grandes e pequenos que vagueiam neste mundo de Deus. O homem e os animais estão sujeitos a uma lei progressiva. Ambos têm as mesmas funções em seus corpos, os mesmos órgãos, o mesmo modo de nutrição, de respiração,
secreção e reprodução e sentem dor. Eles nascem, vivem e morrem nas mesmas condições e seus corpos se decompõem igualmente. Tanto no corpo do animal quanto no do homem não há um átomo diferente. Por isso, quem é cruel com o animal não pode ser um bom homem. Sabemos quando um homem é bom ou mau, pois a aura é um campo fotográfico. Assim podemos ver todas as suas virtudes ou maldades. E de nada adiantam rezas e dedicação à religião, se em suas mentes persistir o mesmo pensamento, pois a única ligação com o cosmo é o amor. Isto é muito importante, porque aquilo que nos liga a todos e aquilo que nos liga a Deus é o mesmo sentimento, é o amor. E de facto, nós, se não mudarmos, alterarmos os nossos pensamentos, a nossa forma de sentir, não nos vale de nada o apego às coisas de fora e às práticas religiosas exteriores. Por isso, devemos amar a todos os seres incondicionalmente, inclusive os animais. E quem nos diz isto é Atanael, chefe guardião da colónia espiritual Celeiro dos Anjos, destinada aos espíritos dos animais não humanos, no livro A Desencarnação dos Animais. Nesse mesmo livro, há um depoimento bastante tocante e extremamente elucidativo do espírito Fabrício, autor espiritual da obra, relativa à sua primeira missão na pátria espiritual. Fabrício fora, na última encarnação, um médico veterinário na cidade do Rio de Janeiro. No plano espiritual, após um período de recuperação do trauma do desencarne, passou outro período estudando a obra de Allan Kardec e de André Luiz. Interessante nós percebermos a vida continua. Uma vez preparado, foi destacado a trabalhar na colónia espiritual Celeiro dos Anjos, onde se juntou uma equipa que resgata espíritos de animais desencarnados de forma traumática, sobretudo em matadouros. Fabrício deixou bem claro que os mecanismos do desencarne e da reencarnação são os mesmos para os homens e outros animais. Eis o depoimento. Queridos irmãos, se estivéssemos vendo televisão ou um filme, diria: preparai-vos, porque aquilo que vamos ler nos pode chocar. Seguimos para o matadouro. A 1 quilómetro de distância, já podíamos sentir a forte vibração que vinha de lá. Senti-me enjoado e um pouco tonto. Laís e Lívio me prepararam, aplicando-me passos magnéticos, e logo melhorei. Contudo, não entrei. Fiquei do lado de fora. As entidades que lá estavam tinham uma aparência horrível. Eram espíritos deformados por baixa vibração. Alguns não possuíam pernas, só cabeça, braços e tronco. O resto era uma massa disforme. O cheiro que vinha de dentro do matadouro era nauseante. Laís e Lívio entraram. Senti que ainda não estava preparado. Os encarnados que lá trabalhavam saíam rindo, contando piadas, sem se importarem com o sofrimento daquelas criaturinhas. Comecei a chorar e a rezar, pois me preparara 1 ano em nosso lar para não sentir ódio. No entanto, estava sendo muito difícil. Pude ver que seus guias espirituais ficavam à distância deles e oravam muito. Pobres guias, que tarefa árdua a deles com aqueles pupilos, mas já sabiam que seria assim. Seus anjos da guarda estavam perto, como sempre estão.
O matadouro era enorme. Muitos homens trabalhavam ali. A maioria tinha à sua volta uma energia muito ruim. Alguns espíritos atrasados os obsidiavam, e quando viam que éramos os socorristas, riam e zombavam do nosso trabalho, mas não se aproximavam, pois possuíamos um campo vibratório magnético próprio para ir àqueles lugares, o que os impedia de chegarem perto de nós. Depois de orar muito e finalmente não sentir mais ódio, entrei. Fiquei horrorizado e quase desfaleci. Lívio e mais outros correram em minha direção e fui melhorando. A primeira vez é sempre assim para nós. Os animais recém-abatidos se desligam dos corpos muito traumatizados, enquanto aqueles espíritos horríveis e deformados sugam-lhes a carne recém-abatida, em busca do princípio vital, nós sabemos. Eles tremiam, debatiam-se e nós os acalmávamos. Depois colocávamos todos em sono profundo. Isso durou o dia inteiro, até que o matador fechasse, para no dia seguinte tudo começar novamente. Fiquei tão chocado que não tinha palavras a pronunciar. Lá havia apenas 20 trabalhadores como nós para socorrer tantas alminhas indefesas. Depois de adormecidos, todos foram colocados na vibração de sua respectiva alma-grupo. Havia cabritos, bois, carneiros e porcos. Graças a Deus, aqueles animais estavam amparados por nós e ninguém mais iria prejudicá-los. Podia-se ver a energia prateada de cada alma-grupo brilhando intensamente. Com um forte campo magnético, levámos todas para o celeiro dos anjos, onde suspirei aliviado. Colocámos as almas-grupo dentro de enormes galpões que ficavam em círculos, um ao lado do outro. Permanecemos com os animais até que acordassem. Todos, sem exceção, ao acordar, pensavam que iriam passar por tudo aquilo novamente. Então, nós os acalmávamos, dando-lhes passes e muito carinho. O próprio galpão possuía uma vibração muito especial. Como éramos muitos na colónia, dávamos conta de todos. Esse processo de recuperação durava mais ou menos uma semana. Depois eles ficavam mais confiantes. Toda a noite havia o coral e os que lá já estavam recuperados iam para perto de nós. Mesmo dentro dos galpões, eles podiam ouvir o canto celestial. Sentiam-se protegidos e se acalmavam. Era triste trazê-los daquele jeito, assim como era triste levá-los para reencarnar, pois sabíamos que iriam passar novamente por tudo aquilo. Infelizmente, essa era a nossa missão e a deles também. É impressionante, mas possamos ver ao lado ainda do nosso atraso, da nossa brutalidade, o amor infinito de Deus cuidando de toda a sua criação, cuidando de todos aqueles que Ele permite, a quem permite a vida. Isso é também algo que pode tocar-nos muito. Complementa as impressões de Fabrício a manifestação de Rildo Silveira, que assim escreveu. A ansiedade, a angústia e a dor dos animais que involuntariamente perdem suas vidas, seja através de nossas próprias mãos
ou a centenas de quilómetros em matadouros, nos encoleriza e embrutece o espírito, de tal forma que somos prejudicados pela influência negativa da dor e do sofrimento que a eles causamos. Eu repito, para que nós tenhamos confiança, nós sabemos que somos energia, irradiamos energia e absorvemos energia. Somos influenciados por toda a energia que produzimos e que fica em nosso redor, nos nossos campos magnéticos e que se solta. Todos os seres. E agora nós temos que aprender a considerar os nossos irmãos animais como seres em progresso, em escalada, como nós ainda estamos, em progresso, em evolução. A ansiedade, a angústia e a dor dos animais que involuntariamente perdem suas vidas, seja através de nossas próprias mãos ou a centenas de quilómetros em matadouros, nos encoleriza e embrutece o espírito, de tal forma que somos prejudicados pela influência negativa da dor e do sofrimento que a eles causamos. Sabemos que nada acontece por acaso. Não foi por acaso que este livro veio até nós. Não foi. Foi para que nós começássemos a pensar de uma outra forma, começássemos a pensar verdadeiramente quem somos e de onde vimos. Este capítulo é a origem do espírito, de onde vimos e o que isso significa, porque é uma hora de despertamento. É uma hora de despertamento. Então, amorosamente, vêm até nós todos os ensinamentos que nos são precisos para nos ajudar à mudança, porque nós somos seres que mudamos com muita lentidão. Mas que possamos ter estes ensinamentos gravados, trabalhando em nós para irmos adequando o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso ser, porque nós somos o que pensamos. Nós somos aquele ser que nós construímos e podemos ir equilibrando o ser que somos e a vida que temos, respeitando todas as formas de vida. É isso que fundamentalmente somos chamados, respeitar todas as formas de vida. Ainda nem há 100 anos as mulheres eram tidas como almas, não é? Agora, 1,5 século depois, questionamos a alma dos animais. Teremos que ter sempre a nossa alma, o nosso espírito pronto a entender um pouco mais, um pouco melhor quem somos e a ligar-nos a essa fonte inesgotável de amor, que é o Pai. E o amor pede-nos o bem, a paz, a harmonia, a serenidade e que aprendamos a erradicar a dor da vida humana, da vida animal, da vida no seu todo.